Boa noite, meu nome é Daniela Mioli, eu sou aluna da pós-graduação da Descomplica em Alfabetização e Letramento. Hoje eu vou trazer para vocês uma pergunta bem interessante sobre as fases da alfabetização. E o tema que eu trago para vocês hoje é por que nós precisamos alfabetizar as crianças de forma diferente da forma que nós alfabetizamos há décadas passadas. Por exemplo, na época em que eu fui alfabetizada. Né? Então, para isso, a gente recorre um pouquinho para provar para vocês que faz sentido a teoria da psicogênese da língua escrita, estudada pela Emília Ferreira e pela Ana Teberoski, que a criança ela passa por diversas fases antes de chegar à fase alfabética, tá bom? Então, é muito importante que o professor ele tenha conhecimento dessas fases, para não parecer para ele uma coisa aleatória quando ele chega em sala de aula, que a gente vai, na prática, no dia a dia, que a gente vai realmente comprovar essa teoria. Então, esse planejamento precisa ser feito para que a criança avance na hipótese segundo a psicogênese da língua escrita, certo? E as seguintes fases que a criança passa são essas daqui. Primeiro, a criança começa com a fase de garatuja, aqueles desenhos desordenados, quando ela começa a pegar no lápis e na caneta que parece apenas rabiscos, mas que para a criança tem um significado. Depois dessa fase de garatuja, vem a fase pré-silábica, e a criança começa a fazer uma relação com a escrita e começa a inserir alguns símbolos, algumas letras, às vezes ela escreve números juntos, e ela faz às vezes alguns rabiscos que parece letra, aquela letra de mão, né, que a gente costuma falar. E em seguida, depois da hipótese pré-silábica, a gente vem já com a hipótese silábica sem valor sonoro. O que é isso? A criança ela já começa a ouvir, ela já estabelece que a palavra é formada de sílabas. Então, ela consegue escrever uma palavrinha para cada sílaba, então uma letra para cada sílaba. Então, ela já está com o ouvido mais apurado e ela já consegue entender que a palavra ela é feita de pedacinhos, mas ainda não tem um significado ainda para ela. E conforme o professor, com seu planejamento, ele vai atribuindo mais atividades para a criança, ela já vai passar dessa fase de silábica sem valor para a fase de silábica com valor sonoro. E o que acontece nessa fase? Ela já começa a escrever uma letra para cada sílaba, ou às vezes ela escreve consoante, que é aquela consoante que ela ouve, ou às vezes são as vogais, normalmente são as vogais. Por exemplo, na palavra gato, pato, rato, ela escuta as vogais A e O, e é muito importante essa fase porque a criança ela já desenvolveu a consciência fonológica, porque ela já está escutando essas vogais e já está colocando em prática esse ensinamento. E ela continua trilhando aí pelo caminho do desenvolvimento. Aí, a partir daí, com diversas intervenções, atividades, o professor ele passa a exercer ali uma orientação para a criança para que ela passe para a fase seguinte, que é a fase silábico-alfabético. Aí a criança já consegue escrever uma sílaba, ela consegue já ouvir o som das vogais, o som das sílabas, ela começa a formular hipóteses, ela percebe que ela precisa de mais coisas para escrever uma palavra, inclusive ela consegue escrever até mesmo frases. É bonito de ver essa criança, ela vai se desenvolvendo ao longo dos meses aí. Desde a educação infantil, a gente já começa a perceber isso e vai se aprofundando no primeiro ano e vai se consolidando no segundo ano aí. Depois, a criança ela já passa para a fase alfabética, que já é aquela fase a fase que ela já consegue escrever, né? Ela pode escrever com letra de mão, ela pode escrever com letra, que é a letra cursiva, na verdade, que a gente usa esse termo letra de mão, mas é a letra cursiva. Mas aí ela já começa agora já perceber e fica apenas com alguns erros ortográficos que ela vai ter que desenvolver ao longo da sua vida acadêmica também, certo? E o que a criança precisa ter desse professor aí? Para ela passar por esse processo de assimilação e reacomodação, que é aquelas descrito por Piaget, isso demora um tempo. Então, o professor tem esse tempo e ele vai interferindo, ele vai orientando a criança e ele vai conhecendo cada etapa desse processo e fazendo o seu planejamento para a criança possa desenvolver. Ele pode lançar mão de recursos visuais, alfabeto móvel, qualquer um outro recurso que vai desenvolver essa escrita. Bom, pessoal, isso daí foi o trabalho que eu fiz e agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima!